Itália, o vereador Fernando Mantovani. Ele esteve participando em Milão de um congresso onde foi realizado o sétimo Encontro Mundial das Famílias, que é um evento promovido pela Igreja Católica. Temos o prazer de recebê-lo aqui. Obrigado. Seja bem-vindo e você vai falar um pouquinho sobre este evento maravilhoso que reuniu representantes do globo inteiro e você esteve lá representando a cidade de Bauru. Como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Prazer em vê-lo. Prazer, Samuel. Foi tudo muito bom. Boa tarde. Obrigado por me receber aqui de novo. Boa tarde a todos vocês que estão em casa assistindo a TV Prevê. É uma alegria retornar aqui, não só para falar de política, mas para falar também dessa minha atividade profissional, né? Desse encontro, que é um encontro importante, o Encontro Mundial das Famílias. Bom, este encontro foi realizado em que período? Foi só em Milão ou foi em Roma também? Porque você esteve em Roma, não é? Sim, eu estive em Roma, mas o evento foi em Milão. Foi em Milão. Ele começou no dia 29 e foi até o dia 3 de junho em Milão. E o que é que foi abordado lá neste encontro? Bom, o tema central do evento era o equilíbrio entre o trabalho e a família, né? Que é, na verdade, a grande questão mundial, né? É o que tira o sono da maioria das lideranças políticas e empresariais, como equilibrar o trabalho e a família. E esse evento, Samuel, ele nasceu com a audácia do grande líder João Paulo II, há muito tempo atrás, com o lançamento de um livro, em 1984, que se chamava A Morte da Família. Esse livro chocou o mundo, porque a gente não sabia naquele momento se isso era uma profecia ou se era um desejo de alguns de que a família acabasse. O João Paulo, incomodado com essa repercussão, ele resolveu reunir os pensadores do mundo para uma primeira reunião para discutir família, discutir o trabalho, não é? E acabou nascendo daquela iniciativa do João Paulo um encontro de políticos, pensadores, religiosos, cientistas, médicos, terapeutas, todos para discutir os assuntos que envolvem a família ou como ajudar a fortalecer a família. Uhum. E como é que foi a distribuição deste tipo de evento? Como é que eram concentradas as atividades? Bom, eles têm lá em Milão um centro de eventos muito grande, né? Estavam presentes 6 mil pessoas para os debates, então tinha um grande plenário e vários eventos acontecendo simultaneamente. Eu me inscrevi em alguns que eu tenho particular interesse, Samuel. Uns debates que discutiam o impacto da internet, o impacto da tecnologia na vida familiar e no trabalho, e os assuntos relativos ao equilíbrio do trabalho da família. Então, eu procurei participar desses debates e das políticas públicas que podem surgir em função do fortalecimento da família. Quem eram os preletores desses debates? Bom, como eu falei, assim, cientistas do mundo inteiro, médicos, religiosos, estudiosos do assunto do trabalho e da família, né? Muitos terapeutas familiares estavam lá também, né? Uhum. Um que me chamou muito a atenção foi um estudioso chamado Nicholas Carr. Ele acabou de lançar um livro chamado Os Superficiais. É a preocupação dele de uma geração que está chegando, que é muito ligada em tecnologia, e é justamente pelo excesso de uso da tecnologia que essas pessoas acabam não se aprofundando nem nos relacionamentos familiares e nem nos estudos. Elas sabem muita coisa, mas muito superficialmente, têm muita informação, mas não conseguem se aprofundar. Então esse foi um debatedor importante. Muitos médicos falando já também da vinda de pessoas aos hospitais e aos consultórios com problemas relativos ao excesso de uso da internet, né? Como eu gosto bastante de estudar o impacto da internet nas famílias, eu procurei participar dos debates, Samuel, e o que ficou bastante claro lá é que o excesso de uso dessas tecnologias que foram criadas, e são muito boas, foram criadas para facilitar a comunicação humana, o excesso de uso pode interferir no equilíbrio da sua família, da minha família e da família planetária, como nós estamos discutindo, né? Então, assim, muitas das orientações que vieram é que a internet é muito boa, as tecnologias são muito boas, porém, o mundo começa a levantar um alerta, né? E que vocês vão ver repercutindo nas mídias, da preocupação do excesso de uso da internet dentro de casa, né? Alguns experimentos lá foram feitos
mundiais e compartilhados. Esse congresso é um congresso rico porque se compartilha as experiências, se compartilham as pesquisas. É de lá que acabam saindo os livros e o compartilhamento dessas informações muito novas, né? Uma que me chamou a atenção, Samuel, foi a experiência de uma pesquisadora que filmou várias famílias, teve a autorização dessas famílias para instalar câmeras nas casas, e ela filmou essas famílias durante um bom tempo. O que ela percebeu? Que essas famílias chegam em casa à noite, por exemplo, para jantar, e durante o jantar, 8 horas da noite, o pai abre o notebook na mesa do jantar para checar os e-mails do trabalho. A mãe vê no iPad a rede social que ela está conectada e os 2 filhos estão no celular trocando mensagens, ao mesmo tempo em que eles estão jantando. Ela chamou isso de o truque da família que desaparece, porque eles estão ali fisicamente, mas eles não têm conversa, não têm reflexão, não têm olho no olho, todos eles estão conectados na internet. Ou seja, isso é uma preocupação muito grande, porque pais passam uma semana e acabam conversando com os filhos. É um jantar, um almoço de corpo presente. Isso. Mas de união familiar ausente. Ausente. E é claro que disso vai decorrer muitos outros problemas sociais que vão interferir na nossa vida política, na nossa vida como nação, não é? Então, essa é uma preocupação do mundo. E aí, um dos estudos lá, perguntaram assim para a plateia, como é que você acha que vai ser a casa do futuro? Não é? Obviamente que todo mundo imagina que a casa do futuro vai ser uma casa tecnológica e altamente conectada, com internet, Wi-Fi em todos os cantos. Robotizada. Isso, e aí ela desenvolveu um raciocínio, todo mundo achou que ia ser assim. Ela falou, a casa das melhores famílias, das famílias mais saudáveis e que tem relacionamento firme, sólido, vai ter um equipamento lá em que em determinado momento você liga e aquele equipamento bloqueia totalmente a conexão, seja do celular, seja do computador ou de qualquer meio. Isso vai forçar as pessoas a voltar a ter o relacionamento familiar, né? E a gente imaginava que no futuro as casas fossem ter cada vez mais internet. Elas vão ter, a internet é muito boa, porém é importante também que os filhos, o pai e a mãe, tenham essa experiência familiar, a experiência de almoçar juntos, de jantar juntos, de rezar juntos, de comemorar juntos, coisa que é do humano. E como é que foi a representatividade brasileira neste evento? Bom, bastante brasileiros, né? O que eu estranhei é que tinham poucos políticos brasileiros. A gente tinha bastante estudiosos brasileiros. Os outros países tinham bastante representantes políticos também participando. E me interessava bastante a discussão de políticas voltadas para a família, né? Eu procurei, no meu mandato, orientar projetos, apresentar projetos sempre que beneficiem a família, ou que criem momentos especiais para a família, né? Nesse congresso também é um congresso importante, porque políticos do mundo todo estão lá para compartilhar suas experiências. Do Brasil tinham poucos, na verdade eu não encontrei com nenhum político brasileiro lá no congresso, né? Encontrei muitos representantes, muitos colegas profissionais como eu no congresso. Bom, você foi por conta própria? Sim, eu participei desse congresso por conta própria, né? Essa é a minha atividade profissional, eu falo sobre esse assunto, sobre o equilíbrio entre o trabalho e a família. Eu vivo um momento familiar agora em que eu tenho uma menina, Manuela, né? E que eu quero que ela perceba o pai dela como um cidadão que contribui para a comunidade, mas que também é um pai presente, é um pai amoroso e que gosta de almoçar com ela, de jantar com ela, de brincar com ela. Então, este é um assunto que me interessa pessoalmente, né, e que me interessa profissionalmente. Bom, o Papa esteve lá? Sim. O Papa Bento XVI esteve nos 2 últimos dias do Congresso. E aí, quando o Papa chega, Samuel, o Congresso ele se desfaz assim, dessa parte científica, dessa parte profissional, né? E ele torna-se algo mais de peregrino, né? De peregrinação e de festa, né? A presença do Papa em Milão provocou uma festa, né? E aí peregrinos do mundo inteiro se juntaram para 2 eventos com o Papa, um que foi a apresentação das conclusões do Congresso e o outro que foi uma missa, né? E nessa missa a gente viu mais de 1 milhão de pessoas, gente do mundo inteiro, alegre, famílias,
festejando ali a alegria de estar juntos, rezando juntos, né? Por um bom motivo, né? A noção de que nós somos uma família planetária, né? De que nós somos um só, né? Uma família só. E um sentimento de paz, de alegria tomou conta da gente nesses 2 momentos com o Papa. O congresso no todo foi todo falado em italiano? Italiano, espanhol e inglês. Você tinha a possibilidade de tradução simultânea no congresso, né? Então, assim, a maioria das pessoas conseguiram se comunicar tranquilamente. Ah, que beleza. A sua viagem estendeu-se além de Milão deste congresso para Roma. O que é que você vai fazer em Roma? Bom, eu tinha alguns compromissos lá em Roma, né? O compromisso mais importante em Roma foi encontrar com o nosso embaixador brasileiro, né? Eu queria levar para ele um pouco da nossa história, um pouco da nossa cidade, e eu fui muito bem recebido lá. O Zé Veigas, que foi ministro da Defesa brasileiro, uma pessoa muito intelectualizada, muito preparada, né? E aí a gente conversou um pouco sobre política, né, sobre percepção dessa crise que atinge a zona do euro, que atinge a Itália, que preocupa o mundo inteiro. Mas eu fiquei muito animado que o embaixador me falou o seguinte: o que é crise para alguns é uma oportunidade para outros, né? Então veja, o Brasil já tem uma história de relação de amizade com a Itália, por exemplo. Então talvez isso seja uma oportunidade única de convidarmos italianos para investirem aqui, na nossa cidade, no nosso país, visto que eles têm problemas locais muito graves lá, muito sérios. E tem uma característica de uma comunidade que está envelhecida, uma característica de uma comunidade e de pessoas que entendem o trabalho de maneira diferente das nossas, né? Nós trabalhamos mais horas do que os italianos, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade, e foi isso o motivo da minha visita na Embaixada, né? Dizer que a nossa cidade, a nossa região como um todo, é uma região próspera, que pode receber investimentos mundiais, investimentos italianos, né? Nem que a empresa não se instale aqui na cidade de Bauru, mas que ela também possa se instalar na nossa região. Acho que a gente tem que sempre pensar agora em região do interior do estado de São Paulo, né? E que o dono da empresa que vier para cá more aqui na nossa cidade, eduque seus filhos aqui na nossa cidade. Quer dizer, é um pensamento importante. Essa era a minha principal missão em Roma, né? Falar com o nosso embaixador, levar um abraço. Quem é o embaixador brasileiro lá? É o Zé Veigas, que foi o nosso ministro da Defesa no governo Lula. Essa embaixada é uma embaixada bastante importante, né? Por lá já passaram o Itamar Franco. Foi embaixador lá. Os homens que prestaram bons serviços para o Brasil foram, na minha percepção, recompensados com esse trabalho na embaixada, né? O Itamar Franco, eu podia citar, o Rubens Recupero, que foi um dos criadores, não é, do Plano Real, junto com o Fernando Henrique, né? O André Matarazzo, que foi o nosso atual secretário de Estado de Cultura, quer dizer, pessoas importantes brasileiras que prestaram um bom trabalho e passaram por esta embaixada. Bom, o telespectador está perguntando aqui, as perguntas basicamente são políticas. Eu queria que agora, nós vamos mudar um pouquinho o enfoque da nossa... Você, em primeiro lugar, é candidato à reeleição? Sim, sou pré-candidato ao cargo de vereador na cidade de Bauru. Quando é que vai ser a convenção do PSDB? O PSDB se reúne agora com o DEM no dia 16, lá na Câmara Municipal de Bauru. Mas e a convenção? É agora, dia 16. Dia 16? É. Ah, portanto, estão aí, o PSDB está se vinculando com o DEM na majoritária e na proporcional ou não? Não, o PSDB deverá se coligar com o DEM nas duas, tanto na majoritária quanto na proporcional. Essa é a ideia dos nossos presidentes, né? Essa é a ideia do grupo que faz parte do PSDB e do DEM, estarmos juntos nas duas, tanto na proporcional quanto na majoritária. Bom, e a expectativa é de que tenhamos aí uma chapa fechada com a Chiara Ranieri e o Dr. Gilson Rodrigues como candidato a vice, a Chiara pelo DEM e o Dr. Gilson pelo PSDB. Qual a sua expectativa desta chapa nesta campanha? Veja, minha expectativa é muito boa, né? A gente tem dois nomes importantes, né?
a Chiara, que as pessoas já puderam experimentar politicamente, sabem da capacidade dela, da jovialidade dela, uma mulher de resultados, uma mulher muito firme. Eu mesmo já votei na Câmara Municipal, né, na Chiara, para presidente da Câmara Municipal. Nós perdemos, mas eu já tive essa oportunidade. Né? E o Dr. Gilson traz do PSDB a parte mais experiência, né, já de uma idade mais de sabedoria, que vai dar um contraponto com a idade mais nova da Chiara. Né? O Dr. Gilson é um excelente nome do PSDB, já foi presidente do nosso partido, é um candidato que teve 1.800 votos na eleição para vereador, ou seja, uma pessoa importante, querida na cidade, e é o representante do PSDB na chapa que a Chiara está liderando. O Igor Menezes, do Altos da cidade, pergunta ao vereador Maltovani. Caciques do PSDB sempre foram muito ligados à associação hospitalar, à central de vagas, tal. O senhor acha que a crise da associação hospitalar será o grande vilão do seu partido para esta eleição desse ano? Não, eu acredito que não. Na verdade, a crise da associação hospitalar é um grande vilão para a nossa cidade, né? E não é fazendo disso uma questão política eleitoreira que nós vamos ajudar ou contribuir com a cidade. Eu acho que todo mundo, todos os candidatos, deverão ajudar a buscar soluções, a encontrar soluções para o problema do hospital de base. Não é? Isso é o que tem que orientar os debates. Não é? Tentar fazer isso colar em um ou outro político ou grupo, porque isso interessa eleitoralmente, Igor, não acho que é o melhor caminho. Veja, a Câmara Municipal de Bauru já ofereceu uma solução para resolver esse problema, que foi a autorização que nós demos para criar a Fundação de Saúde, né, a nossa Fundação Regional. Veja, eu acredito firmemente que o município de Bauru tem que dar sua parcela de contribuição. E a sua parcela de contribuição é ter aqui uma entidade que possa assumir o hospital de base. E essa entidade é a Fundação. Hoje, nós não temos essa entidade. É por isso que o Estado usa a FAMESP de Botucatu e a Central de Vagas está em Botucatu. Por quê? Porque nós não temos uma liderança municipal aqui que assumisse isso. E eu votei favorável para criar a fundação. Então, eu acredito que a solução para os problemas da associação, para os problemas do hospital estadual, seja a gente ter essa associação, essa fundação, que vai gerir, que vai fazer a gestão do hospital de base. E o Estado, obviamente, vai mandar o dinheiro. Eu quero lembrar a todas as pessoas que está escrito na nossa Constituição que saúde é um dever do Estado. E tem gente que confunde quando lê essa frase, achando que Estado é o Estado de São Paulo. Né? Isso é dever do município, é dever do Estado e é dever do governo federal. Juntos oferecer a saúde que o povo merece. Então, o Bauru tem que dar a sua contribuição. Nós não demos, nós deixamos na mão de uma associação. Hoje nós precisamos, para dar um salto de qualidade, nós precisamos de uma fundação regional, porque não é só Bauru que usa. Bauru, Duartina, Piratininga, Agudos, ou seja, todo mundo aqui em volta usou o hospital de base. E agora a resposta e a solução que eu acredito, Igor, é a criação da Fundação Regional de Saúde. O Luiz Carlos da Bela Vista, vereador, gostaria de saber como anda o projeto de atividade delegada. Em Marília já foi aprovado. Veja, eu sou um defensor desse projeto. Qual que é o nome dele? O Luiz Carlos da Bela Vista. O Luiz Carlos, obrigado pela pergunta. A atividade delegada, para aquelas pessoas que não estão por dentro do que se trata, é a possibilidade da Prefeitura de Bauru contratar os policiais militares. Contratar esses policiais para fazer uma atividade delegada. Então a Prefeitura delega para esse policial a possibilidade de ajudar o município a cuidar de alguma coisa. Por exemplo, a fiscalização de lei do silêncio, a fiscalização de alvarás, que a gente tem poucos fiscais para fazer, eu posso delegar para o policial fazer essa atividade. Não é? Isso é muito bom, porque eu consigo usar um policial que tem carro, arma e fardamento e seguro de vida, tudo mantido pelo Estado. Eu simplesmente vou pagar a hora de trabalho desse policial. É um projeto fantástico que já outras cidades fizeram, São Paulo foi a pioneira, né? E já tem o meu apoio, eu já criei na Câmara de Bauru
uma audiência pública para esclarecer, para discutir, para tirar dúvida de alguns vereadores que têm medo, que têm preocupação trabalhista com relação a isso, tem medo, por exemplo, que caso algum policial vier a morrer trabalhando para o município, se esse ônus vai ficar para o município ou ficar para o Estado. Quer dizer, a gente procurou esclarecer todas essas dúvidas, a Polícia Militar foi lá e disse, olha, o policial vai usar o seguro do Estado, se vier a acontecer qualquer problema é o Estado que é o responsável. Fardamento, veículo, arma, homem treinado, tudo a favor. A gente teria uma percepção de segurança muito maior, porque a gente vai ver policiais que teoricamente estariam de férias, não é? Podendo trabalhar por escolha própria para o município. Quer dizer, esse projeto é um projeto muito bom. Ele está na Câmara, tramitando em alguma comissão ou algum vereador que pediu prazo, isso é legal, é permitido. Né? Ele está tramitando, ele está andando na Câmara Municipal. O doutor Natanael pergunta, a produção de projetos da Câmara Municipal está muito baixo. Ainda falta creches para nossas crianças e, lamentavelmente, os jornais mostram o plenário vazio. E a falta de respeito quando um parlamentar está falando e os outros não prestam atenção. Portanto, a família é sim, essencial, sim, mas deixa a igreja cuidar disso e ver se vocês legislam melhor, porque são pagos muito bem para isso. Doutor Natanael, concordo em partes com sua afirmação. Cuidar da família é obrigação dos políticos, é dever da igreja, é dever do Estado. E fazer políticas públicas que beneficiem as famílias é um dever dos políticos, né? E aí eu comento com você, doutor, um projeto que teve um empenho muito grande meu na Câmara, que foi a licença maternidade de 6 meses para as funcionárias públicas aqui de Bauru. Veja, isso é nitidamente uma defesa da família, né? A mulher poder ficar em casa 6 meses só, exclusivamente cuidando do seu filho, isso é direito da criança, é direito da família, é direito dos brasileiros, né? Agora, uma pergunta como essa não pode ser direcionada para mim. Primeiro porque eu não estava presente nesse dia. Eu avisei o nosso presidente com bastante antecedência que eu já tinha compromissos anteriormente assumidos. E uma coisa, doutor Natanael, que eu sou bastante sabedor, são dos meus direitos e dos meus deveres, né? Dos meus deveres como parlamentar, de ficar lá, de ouvir todos os discursos, né? E prestar atenção e ser influenciado ou não pelos discursos. Isso é uma conduta minha que o senhor pode comprovar, não é? E também é importante saber que os vereadores têm o direito, durante o mandato inteiro de 4 anos, pelo nosso estatuto, de faltar até 8 vezes. Então, um vereador tem esse direito. Eu usei 3 vezes já o benefício de faltar. Quando você falta, Samuel, ou por um motivo de saúde, ou por um motivo profissional como o meu, participar de um congresso importante para mim e para a minha cidade, não significa que a minha falta vai ser abonada. Um vereador não tem esse direito. Faltou, deixou de receber. Não há justificativa de falta, nem se eu ficar doente. Você pode simplesmente informar o seu presidente que você está doente, mas não é porque você está doente que você vai ser abonado àquela falta. Faltou, não vai receber. Então eu tenho absoluta tranquilidade, doutor Natanael, de que eu estou cumprindo integralmente com os meus deveres de político, da nova geração de políticos brasileiros. Nós recebemos um e-mail aqui do Luiz Nicola, publicitário do Jardim Europa, aqui em Bauru. Samuel, boa tarde. Gostaria de saber do vereador quantos dias o mesmo passou em Milão. Somente isso, obrigado. Eu cheguei em Milão no dia 30, saí daqui do Brasil no dia 29, cheguei em Milão no dia 30. Cheguei em Milão no dia 30 e saí de lá no dia 3 de junho à noite, quando terminou o Congresso. Então, eu cumpri a agenda do Congresso integralmente, assim, foi um desafio enorme, porque eu queria participar de todos os eventos paralelos ao Congresso, desses que discutiam bastante o equilíbrio do trabalho da família, desses debates que orientavam
os executivos, e aí uma informação importantíssima que queria registrar, né? Estavam presentes nesse evento, nos eventos paralelos, os representantes das grandes empresas do mundo, as pessoas que escolhem, os headhunters que escolhem quem vão ser os presidentes das grandes empresas do mundo. Qual a preocupação deles agora? Eles querem escolher as melhores empresas para se trabalhar, querem escolher o presidente para liderá-las, um presidente que tenha um equilíbrio familiar e profissional. Por quê? Porque eles trouxeram enormes pesquisas e informações de que quando colocaram líderes focados, centrados especificamente no trabalho, essas pessoas arrebentaram a empresa e arrebentaram as famílias dos seus colaboradores, né? Chefes que passavam um e-mail 2 horas da manhã do sábado, 3 horas da manhã do domingo, e já cobrando resposta dos colaboradores. Isso foi dito lá, que é coisa do passado, né? As melhores empresas para se trabalhar vão escolher como presidentes, a partir de agora, homens que coloquem como prioridade o trabalho e a família, ou seja, homens mais equilibrados, mais preparados para levar a empresa para um futuro e para uma prosperidade duradoura. Não a prosperidade só do balanço desse ano, mas a do balanço dos próximos 20 anos. Então, foi isso o meu foco de estudo também nesse seminário. Nós temos um telefonema aqui do Valdir da Vila Celina. Não entendi muito bem o seu telefonema, a sua pergunta, Valdir, mas vou tentar traduzir. Que não existe ônibus a semana toda para a PAI. E neste trajeto, Bauru Especial atrasa demais. E ele quer saber por que isso acontece do vereador. Não sei se o vereador quer responder. Eu quero. Valdir, eu vou levar essa informação, esse pedido seu, para o Nico, que lidera a Endurbe, que coordena a Endurbe, né? Para que, de alguma maneira, ele possa me informar se são realmente poucas linhas, poucos ônibus, né, que fazem esse trajeto, né? O que a gente tem informação é que, e tem visto, que a PAI tem um convênio, um contrato com uma empresa de ônibus que faz o transporte dos alunos e dos funcionários e faz isso regularmente. Talvez ele esteja me perguntando do transporte público e as poucas linhas para aquela região, para essa região aqui, não é? Mas eu me comprometo com você, o Samuel tem o telefone, eu vou levantar essa informação junto com a minha equipe e vou buscar uma solução para essa demanda sua. O Pedro Valentim, ele diz, você acha normal o sigilo nas investigações do dinheiro público da saúde e por que no caso do hospital de base os bens dos acusados não foram colocados em indisponibilidade até no final da sentença? É estranha essa história, não está? Pedro Valentim. Pedro, você como operário do direito, né, estudioso do direito, sabe melhor do que eu os porquês isso acontece, né? Por que o Poder Judiciário, que está encarregado de nos dar as soluções, a esclarecer as dúvidas que a gente tem com relação a isso, por que essas coisas acontecem em sigilo? Eu, como cidadão, tenho a mesma indignação, a mesma dúvida que muitas pessoas têm, não é? Mas eu não sei te responder os porquês. A regra jurídica é assim. Não é? A gente deveria, como no Poder Legislativo agora a gente tem a transparência total, a transparência de tudo que se faz, de tudo que está se fazendo, né? A gente tem isso no Poder Legislativo. Eu acho que o Poder Judiciário também poderia se modernizar mais. Eu não entendo especificamente sobre direito, né, para te dizer o porquê que isso tem que correr em sigilo. Talvez deva-se imaginar, um magistrado deva-se imaginar que isso pode atrapalhar as investigações ou se efetivamente conseguir as informações necessárias. Eu acredito que seja por isso. Bom, eu tinha encerrado, mas tem uma pergunta aqui pertinente. O Marcelo, e agora encerrou mesmo, o Marcelo da Vila Falcão, ele diz o seguinte: votei no senhor, mas o senhor entra em contradição quando vem da Itália e diz que a família precisa estar mais presente. E diz que é a favor dos policiais trabalharem nos horários de folga, afastando assim das suas famílias. O senhor devia se esforçar para que os policiais militares
tenham o direito de receber um salário mais digno do governo do Estado. Marcelo, primeiro obrigado pelo voto, obrigado pela pergunta. Não é? Veja, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a gente tem que sempre defender a nossa polícia. Não é? Eu tenho familiares que trabalham na polícia, defender que esses policiais, que formam hoje o maior exército da América Latina, são 120 mil homens na polícia militar, né? Defender que eles ganhem salários melhores é uma boa. Porém, Marcelo, a nossa cidade vive um momento que eu enxergo como uma oportunidade, poder dar esse benefício aos policiais. E é importante deixar bem claro, os policiais têm que ser voluntários, eles têm que dizer se eles querem ou não, nas férias, trabalhar para o município. Não é uma imposição, eu estou apenas oferecendo uma oportunidade. E para Bauru é uma oportunidade efetiva, porque nós estaríamos vendo mais policiais na rua, estaríamos tendo mais sensação de segurança, ou seja, a família vai poder andar com mais tranquilidade, brincar na rua, coisa que hoje nós estamos com medo, as pessoas estão com medo. Então, é por isso, Marcelo, meu posicionamento favorável à atividade delegada e favorável também para que os nossos policiais ganhem cada vez mais e melhor. Bom, eu quero agradecer ao vereador Fernando Mantovani, que chegou ontem da Itália e já se predispôs a estar hoje aqui prestando essas informações ao telespectador e principalmente àqueles católicos que queriam saber novidades sobre este encontro e também para os vereadores que prestigiam as atividades do vereador Fernando Mantovani. Muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, um profícuo trabalho e até porque nós não poderemos mais entrevistá-lo após a convenção e só o faremos depois das eleições. Ou seja, os vereadores ficam sabendo que aqueles que forem entrevistados até o dia da convenção o serão. Após isso, não poderão mais ser por conta da legislação. Nós teremos que conceder o mesmo espaço a todos eles e isto não nos será possível. Muito obrigado pela sua participação, um bom trabalho neste período eleitoral para convencer o seu eleitor que o seu nome, caso seja confirmado pelo partido, é uma boa opção para continuar à frente de uma cadeira na Câmara da cidade de Bauru. Samuel, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado a toda a equipe da TV Prevê que sempre me recebeu com amor e com carinho, obrigado a você que nos assiste, um grande abraço, obrigado Samuel. Nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional pela sua TV Prevê. Nós queremos deixar um convite para que você esteja conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. A todos, muito obrigado e tenham um excelente final de semana.